Eu tinha avisado vocês que o Higuruma iria se unir ao Itadori. Quem não acreditou se deu mal, porque no vídeo passado eu avisei. Jujutsu Kaisen, capítulo 166. Bora comentar sobre ele. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, link do capítulo aqui embaixo, de Jujutsu Kaisen 166, beleza? Tá em português pela Gekko Scans. E vamos comentar sobre esse capítulo que pra mim foi muito, mas muito bom. Toda a construção que teve pro Higuruma se unir agora ao Itadori e entregar os 100 pontos pra ele faz muito, mas muito sentido. Bom, vamos lá. O capítulo começa com o Higuruma ali conversando com um velhinho. E esse velhinho tava falando pra ele, pô, você pensava em ser advogado, promotor, a gente viu ali as cunhas que você tinha feito sobre tal coisa e tal. Pô, por que você não se torna um juiz? Tipo, você é muito bom, cara. E nisso o Higuruma fica bem pensativo sobre isso. E é bem legal que o juiz aí em Jujutsu Kaisen, a referência que ele tem é como se ele fosse tipo um ser perfeito, entendeu? Então quando ele vê uma vítima, um assaltante e tal, são seres imperfeitos com falhas. Então quando o Higuruma se coloca como juiz em uma situação, é como ele se tornasse o próprio Deus e a pessoa ali, o réu, por exemplo, ou quem seja ali que ele tá ajudando e tal, se tornassem as pessoas que têm falhas e que devem ser punidas por essas falhas. E essa foi a percepção que eu tive lendo o capítulo até o final, relendo ele umas 2 vezes. Porque, bom, o Judge lá do Higuruma vai falar pra pena de morte e tal, o Higuruma vai ativar ali a sua espadinha, né, que agora é a espada ali do executor. E um toque com essa espada do executor no adversário, o adversário já morre automaticamente. Eu não sei se esse corte seria tipo um corte profundo tal, ou se ele fizesse qualquer tipo de corte. Sei lá, cortou um dedinho da mão, o cara automaticamente morre. Me deu a impressão que qualquer tipo de corte vai ocasionar na morte do Itadori. E bom, é nesse momento que a gente entra na cabeça do Higuruma e vê um pouquinho dos seus pensamentos. E um detalhe que eu queria deixar aqui pra vocês, reparem na faceta do Higuruma no capítulo passado e na face do Higuruma pra esse capítulo aqui também. Num primeiro momento, ele se sentiu assustado com a declaração do Itadori falando que matou as pessoas. Porque lá na evidência, como eu disse que tinha, tava lá escrito que tinha um demônio dentro dele, que era o Sukuna, e que na verdade foi o Sukuna que matou o pessoal e tudo mais. Então essa cara de susto é do Itadori assumir um crime que não pertence a ele e mesmo assim o Itadori se sentir culpado por isso. Porque qualquer pessoa diferente do Itadori provavelmente iria culpar alguém, não iria assumir esse crime. Então o que acontece? O Higuruma começa a perceber ali as falhas do Itadori, como o Itadori realmente é, e o Itadori ele não precisou de nenhum toque no jutsu, ele não precisou de nenhuma conversa. Na verdade foram ali as evidências que ele tinha, junto com a sua forma de pensar, porque ele voltou ali para suas raízes, né? Assim como ele diz logo no final do capítulo. E percebam que mesmo quando ele pega a espada a espada do executor, o Higuruma em nenhum momento ele olha com raiva. Em todo momento, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando falar consigo mesmo. É como se ele visse um pouquinho dele no próprio Itadori, quisesse argumentar com o Itadori de alguma forma. Então, esse capítulo foi uma conversa do Higuruma com ele mesmo, tentando voltar ali para suas origens e os seus objetivos, ao ser advogado, ao ser um promotor e tudo mais. Então, a segunda faceta que ele mostra depois do susto é uma faceta de, pô, eu tenho que fazer a pena de morte porque, bom, o juiz mandou, tô seguindo meio que o fluxo, mas na verdade eu não quero fazer isso. A gente percebe isso pela raiva que ele tem e que ele começa a expressar pro Itadori, falando pro Itadori, ó, você acha que tem uma luz no fim do túnel, depois vai vir um vazio e vai te completar com tudo. Não existe nada além de escuridão, tipo, a vida é assim mesmo. As pessoas são falhas, são hediondas, elas cometem crimes e mesmo que elas não cometam crimes em si, elas falham. Então, sei lá, magoa alguma pessoa e tal. Foi o significado de que pessoas são seres que têm defeitos, que têm falhas e tal. Tem assim as suas qualidades, mas isso não é o foco do Higuruma. O Higuruma ele quer deixar bem detalhado que existem essas falhas nas pessoas, né? E é ali que a gente vê essa falha tanto no próprio julgamento ali que tem no Japão, muitas vezes, né? Que é demonstrado por Higuruma quando ele consegue ajudar uma pessoa, e essa pessoa acaba, sei lá, numa segunda instância se lascando e ficando com raiva do próprio Higuruma. Então vendo tudo isso, ele ficou meio farto desse monte de coisa. Por um tempo ele resolveu ser um juiz realmente, e as pessoas que foram lá lutar com ele acabou matando, mas se você perceber, o Higuruma não matou ninguém, que ele foi diretamente atacar essa pessoa.
Normalmente ele atacou ali fora da colônia espíritos amaldiçoados e dentro da colônia ele matou pessoas que, segundo o que diz nos capítulos, foram pessoas que atacaram o Higuruma. Então não foram pessoas que, tipo, o Higuruma estava procurando para matar, entendeu? E o que o Higuruma diz me lembra bastante daquela frase do... Putz, esqueci, o pai do panda lá, que morreu, esqueci o nome dele. Mas bom, lembra quando ele disse que no mundo Jujutsu, tipo, não era uma vida alegre, você não ia conseguir vencer nas coisas, tipo, você ia ver cada vez mais mortes, e sangue, e injustiça e tal? A mesma coisa aqui tá acontecendo com o Higuruma. Então eu gostei desse paralelo que o autor trouxe, sabe? Lembrando bastante de capítulos lá atrás, né? Do que ele disse sobre o próprio mundo Jujutsu, e é assim também como é no nosso mundo normal, não é só no mundo Jujutsu. Então eu achei bem legal esse paralelo. E bom, o Itadori começa a luta com ele, joga lá umas cadeiras em cima dele, joga uma roupa em cima dele, tenta acertar o Higuruma, mas a gente percebe que o Higuruma, nessa hora, ele tá hesitante. Ele não tá mais querendo atacar o Itadori de verdade. Tanto que se percebe nas facetas dele que ele não tá tão dedicado ali na luta, ele tá confuso ali nos seus pensamentos. E bom, no momento que o Itadori vai acertar a barriga dele, porque ele vai acabar acertando e a magia, a técnica do Higuruma vai se desfazer, ele se lembra ali no seu flashback que ele não queria ser juiz, porque ele não pensava em promoções, mas não era por conta disso. Era por conta de que ele simpatizava com as pessoas, com as falhas, porque ele também falhava. Ele também era um ser humano falho. E então ele percebe que a impureza que era encontrada nas pessoas e tal, era algo que deveria ser apreciado. Por quê? Porque não existem só pessoas ruins, não existem só pessoas boas também, mas são essas falhas que fazem da humanidade o que ela é em si. Eles não são deuses que comandam tudo de cima, olhando de cima pra baixo, entendeu? Então, percebendo isso, ele desativa sua técnica, o Itadori dá um soco na barriga dele, e aí ele resolve ali, né, falar pro Itadori, ó, na verdade você não é culpado, o Sukuna que dominou o seu corpo, e de acordo com as normas da lei, tal, se tem alguma coisa que meio que toma o seu controle e tal, você não tem capacidade cognitiva de alguma coisa e tudo mais, não foi você que deixou o Sukuna agir, na verdade ele saiu de você aí enquanto você estava inconsciente, então você não é culpado de nada. Mesmo assim o Itadori continua se sentindo culpado, porque ele é fraco e ele não conseguiu fazer com que o Sukuna não assumisse seu corpo. Ou seja, ele ficou triste porque ele é fraco e ele não consegue fazer com que o Sukuna não venha a aparecer, entendeu? Caso ele fosse, tipo, comer ali 500 dedos, igual botaram os 500 dedos na boca dele. E aí então que, sentando ali lado a lado, o Higuruma fala que vai dar os 100 pontos pra ele, fala que voltou para suas raízes e tal. Acho que ele tá vendo aquela utopia, mais ou menos, que ele via anteriormente, de tipo, tentar ajudar alguém, porque ele era o advogado, normalmente, de pessoas que aparentemente não tinham cometido crime nenhum, mas foram culpadas da mesma forma, né? E ele ajudava essas pessoas, então parece que tá meio que remetendo a isso pra ele, sabe? Tanto que quando ele mata lá, provavelmente matou lá os juízes que sentenciaram o pessoal ali injustamente, né? Conforme ocorreu lá no flashback lá atrás, acredito que ele também matou sem querer matar. Tipo, ele acabou agindo ali na fúria da raiva, mas, tipo, ele não queria fazer aquilo de verdade. Pelo menos é o que parece, né? Porque ele senta com o Itadori e pergunta, você já matou alguém sem que você quisesse fazer isso? O Itadori fala, já. E aí ele fala, poxa, deve ter sido horrível, porque ele também se sentiu dessa forma. Então ele vê um pouquinho o Itadori de uma forma meio que parecida com ele. E eu gostei como isso aconteceu, cara. Foi bem resolvido, acho que o Gyakutami ele surpreendeu. Ele demonstrou as coisas do mundo Jujutsu e também no nosso mundo normal, mas mais o mundo Jujutsu mesmo, com esse monte de morte, com esse monte de coisa acontecendo, a culpa que o Itadori carrega, mesmo ele não sendo culpado de fato, embora hajam consequências pro Itadori, porque ele comeu lá o dedo, mas se você pensar que foi tudo planejado pro Itadori chegar e fazer aquilo, aí você pensa, pô, então faz sentido o Itadori não ser culpado, porque aquilo é uma consequência e tudo, mas ao que parece, o Kenjaku estava planejando isso desde o começo. E bom, foi esse o capítulo, ele vai dar os 100 pontos ali pro Itadori, vamos ver como que ele vai resolver a parada. E eu gostaria muito que o Higuruma seguisse o caminho do Itadori junto com ele, tá ligado? Que tipo, que ele ajudasse o Itadori, não só dando os pontos, mas também seguindo junto com ele. É um cara muito forte e eu acho que, sei lá, ele seria um belo acréscimo ali no mundo Jujutsu. Depois disso, talvez a gente tenha agora a aparição do Megumi, agora que tá meio que resolvido a parte do Itadori. E aí o Megumi provavelmente, eu acredito muito, que
que se ele não tivesse sido espancado pelo Reg, ele vai ter matado o Reg e a Remy. E aí talvez o Itadori se encontrando com ele, vendo que ele matou, e aí junto com o Higuruma ainda, pode dar ali, sei lá, uma certa treta entre eles, né? Porque o Megumi vai matar por, sei lá, vai ser diferente se fosse o Itadori, tá ligado? O Itadori não iria matar com certeza, mas o Megumi tá cagando pra isso. E aí esse embate entre os dois, eu acho que tá meio... É uma tragédia anunciada. Eu acho que o Itadori uma hora vai brigar com o Megumi por conta disso. Gostaria muito de saber o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo, o que vocês acharam desse capítulo, beleza? E agradeço pra todos vocês que compareceram até aqui e me escutaram, beleza? Mano, eu já tá vazando, até uma próxima. Fui e valeu.